A paz do Senhor, irmãos, irmãs. Estou nesse momento dando início a um novo trabalho e eu peço a colaboração de todos para que possam estar compartilhando, para que essa palavra seja propagada aos 4 cantos da terra. E a palavra que eu vou falar hoje, ela se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Primeiramente, vamos estar orando, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que neste momento, Senhor, não seja eu, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, ministrando, Senhor, através da minha boca, através das minhas palavras, aquilo que o Senhor quer transmitir para todo o seu povo. Senhor, de mim eu não tenho nada de bom para dar para ninguém, para falar, mas na direção do Espírito Santo de Deus é que eu me coloco neste momento diante de Ti, Senhor. Eu creio, Pai, eu creio no poder da Sua palavra. Eu creio, Senhor, no milagre. Eu creio no sobrenatural de Deus. E eu creio, Senhor, que esse trabalho não é em vão. Eu estou aqui como canal de bênção, assim como muitas outras vidas também se encontram na mesma posição, meu Pai. E que seja conforme a Tua vontade, Pai, conforme o Teu propósito. Irmãos, essa palavra, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa palavra, o significado dela é para que seja propagada, a palavra. Propagar, irmãos, significa ampliar, é divulgar. Então, Deus, Ele está falando na palavra dele para que nós possamos propagar, ampliar o reino de Deus. Amém? Então, eu costumo, eu gosto muito de uma passagem que ela está em Mateus 9:37, que fala que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Irmãos, a seara, ela é o mundo. E ceifeiros são os trabalhadores, somos eu e você. Então, a gente tem que se colocar numa posição para que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Amém? Então, em João 3,30, o Senhor fala, que Ele cresça e que eu diminua. Irmãos, semear, propagar, a semente, ela é a palavra de Deus, Então, irmãos, existe, a palavra da semeadura, as sementes que foram jogadas entre espinhos no meio do caminho. Outra hora eu falo sobre essa palavra, mas o que eu quero trazer aqui hoje para os irmãos é a respeito, irmãos, da gente estar falando de Jesus para as pessoas, a necessidade de estar falando
né, sobre as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. Porque muitas vezes nós temos tempo para tudo, para tanta coisa, mas nós não temos tempo para falar de Deus, para falar do Senhor, para falar da palavra do Senhor. Então, o Senhor ele tem nos cobrado isso, irmãos, diante da situação que nós estamos vivendo, diante do caos, né, que está o mundo, a situação que se encontra no nosso país. Então, irmãos, toda criatura vai conhecer a palavra de Deus. Isso é bíblico. Todos vão conhecer. Então, irmãos, nesse momento, né, a gente está vivendo uma guerra espiritual. As igrejas estão fechadas, né, os templos, né. Só que a igreja, irmãos, somos eu e você. E nós não podemos deixar de buscar a Deus. Nós não podemos deixar de falar de Deus, porque a gente não está indo para a igreja. Porque, infelizmente, né, a visão que eu tenho hoje, as pessoas elas se preocupam com tudo, menos com as coisas que são do alto, as coisas sagradas. Então, muitas vezes a pessoa está preocupada com o cabelo, com uma maquiagem, com a unha, com a roupa, com o calçado, né? E está dispersa. A palavra está sendo ministrada e ela está longe, ela está voando. A nossa mente, ela consegue captar uma porcentagem bem baixa de uma palestra, de uma pregação. Então, e a palavra também diz, né, para a gente provar de tudo e reter o que é bom. Então, a gente ouve de tudo e retém aquilo que é bom para nós. E a gente tem que buscar esse discernimento também, né, esse discernimento da palavra, discernimento de espírito. E nós temos que entender, irmãos, que não é dentro da igreja, né? Não é pregando para cristãos, né? Não vou falar crente, né? Mas que seja os crentes, pregando para os crentes e para os cristãos. Né? É uma coisa assim, é muito fácil. E poucas pessoas estão dispostas, irmãos, a ir para a seara, que é o mundo. Quantos cárceres, irmãos? Quantos hospitais? Quantos asilos? Quantos orfanatos? A palavra de Deus, ela nos fala para cuidarmos dos órfãos, das viúvas. Então, eu vejo assim que a gente tem sido muito falho, né, no nosso compromisso com Deus, no nosso compromisso com o próximo, que a palavra de Deus, ela fala, né, é um mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. E é muito fácil, irmãos, você amar aquele que te ama, aquele que é bonzinho, aquele que te faz o bem. O difícil, irmão, é você estar levando pedrada e você amar. O difícil, irmão, é você ver uma pessoa numa situação complicada e ir falar da palavra de Deus para ela e levar um alento para ela, um refrigério para a alma dela. É uma semente que vai ser lançada e uma vez caindo em terra fértil, ela vai frutificar. Então, infelizmente, como eu estava dizendo, a gente tem visto, né, em muitas denominações, as pessoas disputando lugar, disputando status, pessoas se arrumando porque tem olheiro dentro da igreja e a pessoa está
interessada em gravar, a pessoa está interessada em crescer, a pessoa está interessada em tudo menos, né, nas coisas do Senhor. Então, não é simplesmente abrir a boca e louvar, abrir a boca e pregar que vai te levar para o céu. É muito complicado essa coisa de salvação. As pessoas elas têm se preocupado tanto de medo de morrer, essa pandemia. Tem gente que está em pânico, tem gente se matando por conta do medo. Irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que estar firmados no Senhor. E assim como eu vou falar, irmãos, né? Eu falo primeiro para mim que o primeiro ouvido que ouve é o meu, né? É o primeiro a palavra vem para mim. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala, né? Que Jesus, ele não veio para o justo, ele veio para os pecadores, irmãos. Ele veio para o pecador, porque a pessoa que está sã, ela não precisa de médico, né? O médico, ele vai cuidar da pessoa que está doente. E a palavra de Deus, ela nos diz, né, que não há um só justo sobre a face da terra, que somente faça o bem e nunca peque. Então, irmãos, a gente sim caminha cada dia para a perfeição, até a gente atingir a estatura de varão perfeito. E quando a gente atingir a perfeição, Deus nos recolhe, irmãos. Porque está na palavra, não há justo sobre a face da terra. O único justo que pisou na terra foi o Filho de Deus. Não há um justo. E falando da palavra, irmãos, ela nos traz crescimento. E a palavra de Deus, ela fala, né, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? E o Senhor também, na palavra, está em Oséias 4:6, né? O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Por falta de conhecimento, irmãos. Porque tem muitos cristãos neófitos. Neófitos, irmãos, significa cru, ignorante, sem conhecimento. Porque não é fácil se alcançar a salvação. O reino de Deus, ele é tomado à força. Então, enquanto as pessoas estão se estapeando, disputando posição, disputando status, até microfone as pessoas disputam. É impressionante as coisas, as barbaridades que a gente consegue ver. Eu tenho muita bagagem. Eu não sou um bebê na fé, eu não estou tomando leitinho, eu não estou gatinhando, eu já vi muita coisa. E eu confesso que no estado que se encontra hoje, eu ainda não tinha. Tem muita coisa que eu ainda vou ver, mas eu não me assombro mais. Eu não me assombro mais. Cada dia mais você vai ver uma reportagem, meu Deus, é pai matando filho, filho matando pai. Tá uma situação, irmãos, assim, que o mundo, a gente pode dizer que a pior geração que esteve sobre a face dessa terra é a nossa, a geração mais fraca. Né? Hoje, o pecado, ele virou preconceito e você ainda pode ser punido, né? Você
Eles vão chamar você de vários nomes. Você vai ser uma pessoa preconceituosa, você vai ser punido por isso. Então, o pecado, ele virou preconceito. E a gente tem que vigiar muito, irmãos, porque é fácil pescar em aquário, é fácil você ir conversar com um crente, conversar com um conhecedor da palavra de Deus, é muito fácil. Agora, o difícil é você chegar de coração aberto numa pessoa, né? Muitos não conhecem o Senhor, muitos, mas tem muitos também que conheceram, estão perdidos, estão desviados. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, irmãos, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Quem somos nós para julgarmos alguém? Né? Não cabe a nós. Isso só cabe a Deus. A palavra de Deus, inclusive, ela fala para que nós estejamos sujeitos, né, às nossas autoridades constituídas por Deus. Então, se a autoridade está errada, é ela e Deus, né? Ela vai prestar conta. Você está obedecendo. Então, a seara é grande, o mar bravio, ele tá aí, né? As pessoas têm medo, né, do mar, vai na beirinha, não vai lá pro fundo. Por quê? Porque se adentrar, as pessoas têm medo, quer pescar na beirada, né? Pescar em alto mar é perigoso. Então, nós como trabalhadores, né, do Senhor, né, como obreiros, irmãos, nós temos a obrigação de estar indo para o mar bravio. Nós temos a obrigação, irmãos, de estar socorrendo essas pessoas que estão perdidas, que se encontram perdidas, ainda mais nesse momento crítico que nós estamos vivendo, irmãos. Não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Mas o Senhor pede que nós semeemos a palavra dele. E isso é para todo mundo. Irmãos, a tecnologia veio, a tecnologia chegou. Você quer coisa melhor do que a mídia para você conseguir semear, né? Então, um depende do outro, é igual formiguinha, vai fazendo cada um o seu trabalho, vai compartilhando, vai passando, né? A palavra, ela vai, a mídia, ela atinge um número muito alto. Aliás, eu acho que um todo, né? A era que nós estamos vivendo foi prevista pelos profetas. Então, tem muito mais condições de estar propagando do que antes, né? Porque se a gente for olhar lá na época, né, que foi criado o mundo, na época dos sacerdotes, só eles podiam se achegar. Então, irmãos, como eu estava dizendo, se só os sacerdotes, né, podiam chegar perto. Hoje, né, nós estamos vivendo o tempo da graça, não estamos mais debaixo da lei. O véu se rasgou. Nós estamos vivendo o tempo da graça. E graça, irmãos, é a graça que Deus nos dá pela misericórdia dele. Graça significa favor imerecido. Você não merece, mas Deus te dá. Deus te dá a graça da salvação. Deus te dá esperança, Deus te dá amor. Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Mas nós precisamos, irmãos, falar. Nós precisamos sair
de dentro das quatro paredes, irmãos, e levar o evangelho do Senhor. Deus não chamou ninguém, irmãos, para ficar esquentando o banco dentro da igreja. Deus não chamou ninguém, irmãos, para que só eu te chamei, te levantei, só você vai ser salvo. Não. Deus te chamou para ser canal de bênção. Deus te chamou para dar continuidade na obra do Senhor. Deus te chamou para que vidas sejam salvas. Quando nós tivermos a humildade, quando nós entendermos o querer de Deus para as nossas vidas, aí sim, irmãos, aí sim Deus começa a derramar bênção sobre bênção. Porque a palavra de Deus, ela nos diz, né, que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Então, nós não temos que correr atrás das bênçãos. Elas vão nos alcançar, né? Então, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, né? A nossa parte, vamos estar orando, claro, com certeza. Mas a oração, ela já fala, né? Ação. Então, é orar e agir. Você tem que orar sim, irmão, mas você também tem que ir atrás daquele que está perdido. Você tem que ajudar aquele que está necessitado. Porque, irmão, se você orar por uma pessoa, abençoa sua vida, ela está passando fome, você orou, pronto, você supriu a necessidade dela. Se a pessoa está nua, você só orou e a necessidade dela, irmãos. Então é uma coisa complexa, né? Às vezes, né? Parece... Mas não é, irmãos. A gente que complica tudo. As coisas de Deus, elas são muito fáceis. Nós que complicamos tudo. Nós temos sim, irmãos, a nossas famílias, temos filhos. Não sei, né, como se encontra a situação de cada família, mas toda família tem seus problemas. Muitas famílias têm pessoas não convertidas. Eles precisam ouvir, irmãos, nós precisamos também ser testemunho. A nossa atitude, ela diz mais de quem nós somos do que as nossas palavras. Palavras não convencem ninguém, irmãos, mas as atitudes. Quando a pessoa te vê bem, quando a pessoa te ver em paz, ela vai olhar e ela vai dizer: eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para minha vida. Então, irmãos, com o tempo eu vou dando parte do meu testemunho. Eu tenho uma jornada nada fácil, muito árdua, né? Em relação a pagar preço também, irmãos. Eu tenho pago um alto preço que tem 15 para 16 anos. Eu pago preço. Por quê? Porque eu desobedeci. Porque eu falei, eu não quero saber o que Deus acha, o que Ele pensa, o que Ele vai dizer. Eu não quero saber, eu não quero ouvir. Eu simplesmente tomei a decisão e acabou, e vou. Irmãos, olha, são coisas. Eu pago preço, eu sei o que é pagar preço. Eu sei o que é, irmãos, ser perseguido. Eu sei, assim, tantas coisas, né, tristes, desagradáveis. Mas eu tenho procurado olhar para cima, eu tenho procurado olhar para Deus, porque Ele me sustentou até hoje. Ele me sustenta, Ele me fortalece. Se eu tropeço, Ele me segura. Se eu caio, Ele me levanta. E se eu estou viva hoje, eu devo isso somente
a Deus. E o próprio Deus já falou: você só está de pé porque eu te sustento. E Deus também já me falou: ai de ti se mais uma vez sair da minha presença, sua cova está aberta. É muito sério, irmãos, porque Deus, Ele é amor, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Então, que nós possamos, irmãos, ter humildade, né? Que nós possamos estar, né, ampliando o reino de Deus, ampliando o reino do Senhor. Irmãos, vamos parar, irmãos, de, né, tirar de nós, se despir do velho homem, se revestir do novo homem, vamos deixar tudo para trás, vamos colocar tudo por terra, né? Porque muitas vezes existe arrogância, existe soberba, existe orgulho, irmãos, existe. Quem ainda não ouviu falar em pecado oculto? Pecado oculto é algo que tem que nem a gente consegue, né, assimilar que tem, mas existe. Então vamos obedecer, e obedecer é melhor que sacrificar. Vamos estar semeando. Eu pretendo, demorou muito tempo, irmãos, para eu conseguir gravar. Teve uma resistência muito grande. E quando eu me propus a fazer isso, né, eu comecei a orar, eu coloquei na mão do Senhor, mas por incrível que pareça, irmãos, eu não conseguia, eu não saía do lugar. E eu falei: meu Deus, me ajuda, porque é uma coisa que está no meu coração e eu quero fazer. Irmãos, eu reconheço, eu tô parada, né? Eu tô parada, eu não tô fazendo a obra do Senhor. Então Deus, Ele tem me cobrado, porque Ele não me chamou, irmãos, para ficar estagnada. Ele não chamou você para ficar estagnado, mas Deus nos chamou, irmãos, para crescer, multiplicar o reino. Irmos, irmãos, irmos em busca das almas, em busca das vidas. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra com vocês para que vocês possam refletir, né? E para que vocês possam falar com Deus qual é o propósito dele para a vida de cada um. E bora, irmãos, bora para a seara, que a seara é grande e Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós temos a obrigação, irmãos, a obrigação de trabalhar para o reino, trabalhar para o Criador, trabalhar para Deus. Esse é o nosso compromisso com Deus. Amém, amados? Essa é a palavra que eu deixo com vocês hoje. Que Deus abençoe a todos, que vocês sejam abençoados através deste canal e abençoem também através desse canal. Eu vou procurar estar sendo mais constante, né, nas gravações, e essa palavra foi a direção que Deus me deu, né? A introdução é a primeira palavra de muitas outras, eu creio, em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus, irmãos. Agradeço a Deus porque sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não sou ninguém. Então, pela grandiosidade de Deus, pela misericórdia dEle, eu estou viva. Eu estou respirando. Eu estou bem.
E eu creio em nome de Jesus que Deus ele vai continuar cuidando de mim. Ele vai continuar cuidando de cada um dos dele. E vamos, irmãos, vamos fazer a obra. Vamos trabalhar na seara. Irmãos, deixa a vaidade, deixa o orgulho, deixa o comodismo, deixa a preguiça. Vamos, irmãos, vamos para a obra, vamos nos lançar de coração, de corpo, de alma. Vamos nos lançar, vamos trabalhar para o Senhor. Irmãos, vamos buscar a nossa salvação. Quando a gente se apresentar para Deus, que a gente não se apresente de mãos vazias, mas que nós tenhamos algo nas mãos para apresentar para o Senhor, para que nós não passamos vergonha. Então, que essa palavra possa ficar em cada coração, né? Que Deus possa estar abençoando cada vez mais e mais, que Ele cubra a cada família, que Ele cubra a cada um com todas as suas bênçãos e que Ele, irmãos, vá nos dando direção, que Ele vá levantando soldados valentes, homens, mulheres de Deus, irmãos, compromissados com a obra, compromissados com Deus, compromissados com as vidas, irmãos, porque toda vida é preciosa, toda vida foi Deus que criou, é Deus quem dá a vida, é Ele, é o Criador, Ele dá a nossa vida, a vida de cada um de nós. Então, irmãos, vamos deixar de ser egoístas, irmãos. Pensar só no próprio umbigo. Vamos deixar de ser acomodados. Eu tô bem, o resto deixa pra lá. Não, irmãos. Você tem que se preocupar com o outro. Você tem que se preocupar com o seu próximo. Você tem que se preocupar com o irmão. Amém.